Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso amigo, o intérprete de Libras, o Ezion. Tudo bem, Ezion? Muito bem. Então, nessa importante aula falaremos sobre geopolítica, o que vem a ser isso, né? E também sobre as relações internacionais, como é que elas se dão no mundo atual. Vamos acompanhar então? Vamos lá. Olha só, então o objetivo desta aula é compreender o que se entende então por geopolítica, o que vem a ser a geopolítica, né? E também as relações internacionais, nós iremos aprofundar então esse conceito. E para a reflexão, vocês sabem o que é geopolítica? Então, vem de duas palavrinhas que já devem entender, né? Geografia. Política, né? Formas de poder. Então, é isso que nós iremos entender aí. Então, qual a importância da geopolítica para o nosso dia a dia? Será que outros países exercem influência sobre o Brasil e sobre a vida de cada um de vocês e a minha também? Nós iremos pegar exemplos quanto a isso. E como ocorrem as relações internacionais, né? Como é que um país tem relações com outros países, né? O Brasil, como é que são as relações? São amigáveis? São relações aí conflituosas com outros países? Nós iremos ver isso daí, tá bom? Bom, então olha só, primeiro nós iremos fazer um histórico aqui, fazer um apanhado histórico de como que a geopolítica surgiu como ciência, tá bom? Vamos ver então. Então olha só, o termo foi criado então pelo cientista sueco chamado Rudolf Kjellén, acredito que seja essa a pronúncia, entre o final do século XIX, né, e início do século XX. E ele então se baseou na obra do geógrafo alemão, né, Friedrich Ratzel. E ele então escreveu essa obra aqui, né? Politgeography, ok? Ou seja, Geografia Política, lá em 1897. E ele se baseava no chamado determinismo alemão, que é a ideia de que para que um Estado, né, possa exercer sua geopolítica, ele deve conquistar territórios de outros países, né? Então, o expansionismo, né, alemão se baseou nisso, né? E outros também teóricos se basearam nisso para então expandir o conceito de geopolítica, ok? E olha só, é importante então também destacar, né, que foram os trabalhos do geógrafo alemão Karl Ernst Hausenschofer, melhor dizendo, e o britânico Halford John Mackinder, que fundaram então e delinearam a geopolítica clássica, que é diferente da geopolítica contemporânea. Vamos diferenciá-las? Então, olha só. A primeira delas, então, a geopolítica clássica, né? Consiste, então, num instrumento, né, de política externa de um país. Como que um país exerce influência sobre outro, né? Como é que ele se dá as relações com outros países. Baseado, então, na valorização do território, ok? Como forma de exercer a hegemonia mundial. Então, por isso que eu falei que essa ideia, então, de conquistar outros territórios tem tudo a ver com a geopolítica clássica. Então, o que é hegemonia no caso? A hegemonia é um país exercer influência, né, grande influência sobre outros países. Essa hegemonia no passado era exercida com o colonialismo, né, ou o neocolonialismo, e um país dominar um outro, né, ok? Olha só. No entanto, o conceito de geopolítica começou então a ser desenvolvido a partir da segunda metade do século XIX, por conta da redefinição de fronteiras, né, na Europa, né, muitos conflitos ali de fronteira entre países, e também do expansionismo das nações europeias, né, visando, por exemplo, colonialismo nas Américas, colonialismo na África, o neocolonialismo também. E que ficou conhecido então como imperialismo e neocolonialismo, tá bom? Muito bem. Então, olha só, já o próximo conceito aqui, ó, pode se definir então geopolítica como uma ciência, né? Vamos definir ela aqui. O que é geopolítica? É uma ciência que estuda então as estratégias do Estado, né, para administrar o seu território e também visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional, ou seja, como que um país, um Estado, né, irá sobreviver, né, diante do cenário internacional, exercendo suas relações com outros países, né, ou de uma forma amistosa ou de uma forma mais conflituosa, para garantir a sobrevivência do seu povo, né.
também na questão econômica, né, quais as relações econômicas com outros países, e além de cultural, influência militar também, né, e assim por diante, tá bom? Bom, então temos aqui também, olha só, normalmente a geopolítica, né, é uma palavra associada aos assuntos que envolvem relações internacionais, por isso que a gente está estudando os dois juntos. Acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre países, né? Culturas e disputas territoriais. Então, isso envolve então o conceito de geopolítica e é muito comum as pessoas entenderem então geopolítica como uma síntese, um resumo dos acontecimentos atuais. Então, por exemplo, o que acontece atualmente, eu vou pegar um exemplo aí entre a Ucrânia, né, que está sendo disputada e se vai ser invadida ou não por Rússia, né, e se vai ser protegida pela OTAN, né, é um exemplo então de geopolítica, de exercer influência ou poder sobre um outro território também, é uma das formas de entender então a geopolítica, nesse caso aqui, tá bom? Olha só, um comparativo entre a geopolítica clássica e a geopolítica atual. Então temos aí, ó, essa dominação, né, usando principalmente a ferramenta de dominação de outros territórios, exercer influência sobre outros territórios. Então a palavra território está muito associada à geopolítica clássica. Já a geopolítica atual, você não precisa tomar território de outros países, e sim exercer influência econômica, militar, muitas vezes, exercer influência até mesmo cultural, né? Pensa quando você assiste um filme de Hollywood e, sei lá, vê a bandeirinha dos Estados Unidos lá, ou vê uma propaganda de, sei lá, um tipo de alimento, né, muito famoso aí, uma bebida muito famosa dos Estados Unidos, né? Um lanche dos Estados Unidos. Então, ao você ver essa propaganda, automaticamente o seu subconsciente, muitas vezes quando você vai ao shopping, pede para comprar aquilo. E quando você compra aquilo, você está garantindo, né, a manutenção da economia daquele país soberano sobre o nosso país, né? Então é uma forma de exercer influência. Outro exemplo, quando a gente usa roupas, né, que foram desenvolvidas em outros países, como a calça jeans. Você já usou calça jeans? Saiba que isso veio da cultura dos Estados Unidos da América. Então são alguns exemplos aí da cultura de outros países que exercem influência sobre as nossas vidas, tá bom? Só para pegar dois exemplos. Muito bem? Vamos para a nossa primeira atividade, já que você deve ter entendido aí esse conceito de geopolítica. Então eu gostaria que você explicasse o que é geopolítica, do seu modo de entender, tá bom? O significado de geopolítica baseado então no que nós já estudamos até aqui. Explique aí e retornaremos a seguir com a correção.
E aí, meus queridos estudantes, conseguiram colocar então a sua resposta explicando o que vem a ser então a geopolítica e citar algum exemplo então dessa geopolítica ser exercida por países? Vamos colocar aqui então a nossa sugestão. Olha só, então a geopolítica, né, ela vem a ser então uma ciência, né, que procura, olha só, criar estratégias, né, de dominação de uma nação sobre outra. É uma das formas de entender isso aqui. Mas também de proteger o território nacional, né, por meio de até uma ação militar, uma influência, né, também política, né. Isso faz com que então a geopolítica, né, ela seja exercida no mundo, principalmente por nações soberanas, né, e nações dominantes, como os Estados Unidos da América atualmente, nações da Europa, até mesmo a China vem crescendo muito o seu papel na geopolítica mundial e assim por diante, como outros países aí que têm esse sentimento de exercer influência sobre outros países para preservar então a sua própria nação, né? Então temos formas diferentes aí de relacionamentos internacionais, ok? Muito bem. Bom, continuando aqui, então, olha só. Agora vamos falar das relações internacionais. Então, o que vem a ser uma relação internacional ou as relações internacionais? São as formas como os países se relacionam. Pode ser de forma econômica, pode ser de forma política, de forma cultural, enfim, são vários tipos de relações. Então, o Brasil, por exemplo, tem boas relações com outros países, né? Temos, então, os diplomatas brasileiros que procuram manter a paz entre o Brasil, as nações vizinhas e as outras comunidades internacionais. Então, o Brasil ele é reconhecido, né, no mundo como um país apaziguador, né, que procura não ter uma geopolítica, né, de influência agressiva sobre outros países. Já outros exemplos como a China, a França, como os Estados Unidos da América, por exemplo, os Estados Unidos, por meio de seus porta-aviões, né, navios de guerra, exerce a sua geopolítica no mundo inteiro. E as relações com muitos países são conflituosas, como por exemplo com a China, entre Estados Unidos e China. Existe uma relação ali de conflito, né, nessa parte política e militar, né? São ensaios aí de guerras. Mas ao mesmo tempo, olha só que interessante, os Estados Unidos é um dos principais parceiros comerciais da China e, em contrapartida, a China compra muito também dos Estados Unidos. Há uma troca muito grande de comércio entre esses dois países. Então, eles procuram manter então as relações comerciais, né? E ao mesmo tempo, cada um exercer sua hegemonia no mundo, né? A China vem crescendo muito essa questão de hegemonia. Os Estados Unidos é indiscutivelmente um país hegemônico. Bom, enfim. Então, olha só, essa geopolítica, né, pode ser exercida também, olha só, em locus, né, no lugar, posição ou local também, tá bom? Muito bem. E a geopolítica agora associada às relações internacionais, né, é importante destacar que entre os atores internacionais destacam-se os estados, as empresas transnacionais, como por exemplo, né, as grandes corporações internacionais que exercem inclusive influência sobre países inteiros, como por exemplo, a Coca-Cola pode exercer, né, influência sobre as leis de um determinado país, ou outra grande corporação como a Ford, né, a Chevrolet, no caso a Chevrolet é o grupo GM e assim por diante. E as organizações internacionais também, como a ONU, né, que é uma das organizações internacionais a mais famosa e talvez a mais poderosa, e também as não governamentais, né? Temos, por exemplo, aí, né, o WWF, temos aí também o Greenpeace, que são as ONGs, né, organizações não governamentais, mas que são globais, que exercem influências sobre vários países, tá bom? Muito bem. E aqui temos então, olha só, as relações internacionais são constituídas pelos fluxos produzidos pelos humanos. Que fluxos são esses? Vamos ver aqui então, olha só. Então o ser humano produz, por exemplo, comunicação via rádio, internet, TV, tudo isso então são fluxos que têm a ver com as relações internacionais também. Assim como também fluxos de mercadorias, né? Por exemplo, né, o grande fluxo de petróleo do Oriente Médio em direção à Europa e Estados Unidos. E assim como outros tipos também de fluxos de aviões pelo mundo, de navios,
né? São exemplos aí do comércio mundial e até as coisas ilegais, como o tráfico de drogas, né? Essa rede internacional de tráfico de drogas nesse caso aí, né, infelizmente, exercido no mundo. Assim como relações de cultura também, ok? Como é que você conhece, por exemplo, alguns tipos de culturas do Japão? Você vai ao shopping, por exemplo, come uma comida japonesa, sushi, sashimi, aí você já aprende um pouco da cultura japonesa. É um exemplo de como que acontece isso, né, em escala aí global, tá bom? Muito bem, vamos para a nossa segunda atividade aqui. Então, analisando o que estudamos até aqui, explique aí quais são os objetivos das relações internacionais e cite exemplos de como que você pode então, ter essas relações internacionais aí no mundo, tá bom? Então, faça aí e retornaremos a seguir. E então, alunos, conseguiram então colocar então os objetivos principais aí das relações internacionais e citar pelo menos um, dois exemplos? Vamos aqui então para a nossa correção. Olha só. Então, olha só, as relações internacionais têm como objetivo, né, elas visam o estudo sistemático então das relações políticas, também econômicas e sociais, por exemplo, né, de diferentes nações, né, cujos reflexos transcendem as fronteiras, como por exemplo a internet, né, o comércio global aí que existe aí por meio de navio, avião, trens e assim por diante, que podem inclusive nem ser visíveis, né? São coisas às vezes que são invisíveis como a internet, né? Bom, e também as fronteiras de um estado, né? Transcendem as fronteiras de um estado, e também as empresas tenham como locus o sistema internacional. Então, por exemplo, empresas do Brasil que exporta para o mundo inteiro, né? Então tem essas relações aí.
Então, as relações internacionais, elas precisam estar, nesse caso, para que haja, né, esse fluxo de mercadorias, tem que estar aí no mínimo possível, né, de harmonia, senão haveria guerras, né, e assim por diante. Então, exemplos aqui, ó, as relações internacionais entre Brasil e, por exemplo, os Estados Unidos e a China. Olha só que interessante, o Brasil compra e vende mercadorias para a China, que por sua vez é inimiga dos Estados Unidos. A China é inimiga política dos Estados Unidos. Mas nós também compramos dos Estados Unidos e vendemos para os Estados Unidos também. Então reparou que o Brasil, nesse caso, mantém boas relações internacionais com esses países? Então, isso preserva o nosso comércio, isso preserva a nossa política, o nosso povo, né? E também a nossa cultura e relações sociais, tá bom? Muito bem. Então, aqui para a nossa retomada, né, nós aprendemos nesta aula que a geopolítica ela é muito importante para a gente entender, né, como que é exercido, então, as influências, né, políticas, militares, culturais no mundo. E no caso, atualmente, né, a geopolítica, ela vem sendo de uma forma mais influência, não por meio de conquista de territórios, mas por meio dessa influência aí política, né, principalmente comercial, militar e até cultural, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.